Olá, amantes da história. Hoje, no Foco na História, o episódio número 12 falará sobre a história do Fusca no Brasil e no mundo. Este é o Foco na História. Olá, amantes da história. O episódio número 12 do Foco na História falará sobre a história de um dos maiores veículos já inventado pela indústria automobilística, na minha opinião, que é a história do Fusca. Pois bem, para se localizar, o Fusca foi um dos carros na história mais longevos em termos de fabricação. É um carro que praticamente vem constituindo boa parte da história. No ano de 2021, a Volkswagen, vem anunciando aí o fim da fabricação do modelo Fusca, porque existe o modelo antigo que a gente conhece, que é o clássico, e o mais atual, que foi começado a feito a partir do ano 2000. Então vamos lá falar um pouco desse grande personagem do nosso episódio de hoje, desse episódio número 12 do Foco na História. Pois bem, quando falamos do Fusca, precisamos entender que é um dos carros mais longevos. Por quê? Porque o seu projeto de fabricação é elaborado bem antes da década de 30. Um projetista austro-húngaro chamado Ferdinando Porsche elabora um carro chamado modelo Typ 12 e cria um outro protótipo chamado Typ 32. Esse carro era com o objetivo de ter uma aerodinâmica diferente e para poder andar. Seria um carro popular com uma aerodinâmica diferente. Os carros que eram fabricados até o momento tinham uma aerodinâmica muito básica. Eram de formatos quadrados com motores na frente e precisavam muito de água. Ferdinand Porsche projetou um carro que tivesse tudo que um carro normal tivesse diferente. No caso, seria o projeto do Ferdinand Porsche. Contudo, durante a criação do projeto dele, ele não teve financiamento por parte da indústria automobilística, no caso dos bancos. Em 1930, ele lança o projeto para a indústria automobilística alemã, que no caso futuramente seria a Volkswagen. E por falta de recursos, porque a Alemanha vinha passando por um período de recessão econômica devido à Primeira Guerra, o projeto não foi aprovado de fato. Só vai ser aprovado a ideia de um carro com aerodinamicamente
diferente a partir de 1934 na Alemanha. Esse carro, que foi produzido pelo Ferdinand Porsche, vai ser aproveitado pelo governo. E quem é o líder desse governo na Alemanha? Um cara que dizimou praticamente boa parte da Alemanha, da cultura judaica, que foi Adolf Hitler. Adolf Hitler, junto com os projetistas da indústria alemã, da Volkswagen, né, pega a ideia de Ferdinand Porsche e cria um carro que seria a cara da indústria alemã. Seria um carro diferente do que as outras civilizações estavam fazendo. Nos Estados Unidos, o Ford com seu modelo. Na Rússia, o outro modelo. Enfim, então Hitler cria a indústria nacional alemã e projeta um carro que é totalmente diferente. Nos primeiros projetos, né, que o Hitler aproveita, né, ele acaba pegando os modelos Type 12 e transforma no Type 32, né, no caso seria o modelo 32, e aí lança esse protótipo para o mercado. O carro projetado para o Hitler, né, feito baseado no Ferdinand Porsche, precisava ser um carro aerodinamicamente diferente, e aí vem o formato do Fusca, aquele formato capô, sendo oval, tipo um formato de círculo e descendo, e o motor não poderia ser muito evidente. No caso, o motor do Fusca foi botado para trás, sendo que o motor de um carro mais habitual ele é para frente. E o carro não poderia depender de água, deveria ser um carro que ele pudesse funcionar sem precisar de água, só a base do combustível. E aí, Ferdinand Porsche, junto com a indústria alemã, acaba projetando um carro popular que vem com uma estrutura aerolítica sem precisar de como fala, de água de um radiador para funcionar esse carro. E aí, em 1934, o Fusca é projetado para a sociedade alemã. Só que, anos à frente, esse mesmo carro, projetado para ser um carro simplesmente popular e de fazer marketing ao governo alemão, Hitler também aproveitou esse carro para ser um carro de guerra. E esse carro de guerra foi fundamental para a guerra da Segunda Guerra Mundial de 1939 a 45. E Hitler acaba criando três modelos de carro que vai ser usado para a guerra, que seria o Kommandwagen, que é um carro que vai ser apropriado para o exército. Esse carro ele não vai depender de água para botar no motor, e outra, ele vai poder enfrentar dezenas de situações de guerra. Inclusive, já tem uma imagem que eu vi, que esse carro ele era aproveitado para entrar em superfícies de rios. Então não ia ter problema do motor dele ficar afogado, porque o design do carro ia ajudar na travessia do rio. O segundo seria o Schimuagen. Eu acho que é Schimuagen. Desculpa aí os alemães a pronúncia. Esse carro ele já seria um carro mais para cunho terrestre. Ele seria para carregar uma tropa numa região desértica. E o terceiro seria o Kübelwagen. Esse eu decorei. Kübelwagen. Esse carro ele seria um carro para carregar as tropas de pelotões menores, aquelas que ficariam dentro da cidade. O primeiro carro seria para tropas oceânicas de rio, mares, para atravessar percursos onde estavam inundados. O segundo carro serviria para
locais de deserto, e o terceiro seria um carro para dentro da cidade. No caso, seria para a polícia alemã neste momento. Durante aí as batalhas de Primeira Guerra, o Fusca acabou tendo seu projeto sendo utilizado para esse conceito. Em 1945, quando a guerra acaba, a Alemanha praticamente fica extremamente destruída. E o projeto do Fusca praticamente fica encerrado, entre aspas. O projeto da indústria alemã fica também destruído porque a indústria alemã fica praticamente defasada. A partir de 1946, né, com a divisão da Alemanha em duas grandes potências, uma para a parte da União Soviética e a outra para a parte capitalista, no caso dos Estados Unidos, né, a Alemanha Ocidental, Oriental, a Alemanha volta a crescer, principalmente da área do Ocidente. E a indústria da Volkswagen, né, que era a indústria que fabricava os veículos da Volkswagen nesse momento, é reativada. E logo de início, o capital estrangeiro, no caso o capital inglês, vai começar a reativar a indústria. E aí a fabricação do Fusca volta, e aí de vez de ser um carro para a guerra, acaba sendo um carro popular. No primeiro ano da volta, a partir de 1948, o Fusca na Alemanha acabou produzindo apenas 1.500 unidades. Só que no mesmo ano que ele fabrica 1.500 unidades, ele acaba vendendo, a Volkswagen acaba vendendo as 1.500 unidades, porque era um carro diferente, que tinha outra versatilidade. Quando os carros tinham uma performance quadrada e um motor diferente, o porta-mala era atrás, o do Fusca, o porta-mala na frente. Então, a Volkswagen, com essa ideia, acabou criando um carro que abriu os olhos para a comunidade alemã, europeia e, claro, internacional. Em 1947, 48, 49, o Fusca acaba sendo exportado para outras nações. No texto do historiador, deixa eu pegar aqui, do autor Kataoka, ele fala o seguinte, que o Fusca, quando chega nos Estados Unidos, ele acaba se tornando um xodó. Nos Estados Unidos, o Fusca está vendendo e acaba se tornando uma ameaça para a indústria americana, principalmente de um dos maiores idealizadores, do criador dos primeiros carros, que é Henry Ford, no caso da fábrica da Ford. E aí nos Estados Unidos acabam criando sanções para que carros estrangeiros não pudessem ser consumidos, tipo, o carro nacional ia ser vendido por um preço de $1.000, um exemplo, e o carro estrangeiro ia ser vendido por 2, 3 mil para valorizar. Para você ver como é que no primeiro ano, quando o Fusca chega nos Estados Unidos, acaba sendo um problema de competitividade com a indústria nacional. E aí nós temos aí o pós-guerra, e o Fusca começa. Até 1949, o Fusca produziu mais de 46 mil unidades. E claro, vendeu mais dessas 46 mil unidades. O Fusca acaba se tornando um grande xodó no mercado, chega na Europa, vai conquistando espaço, e o Fusca ele vai acabando ao longo do tempo, e por incrível que pareça, desde a sua fabricação até 50, é um carro que só fica em evolução. Quando os demais carros as demais empresas faziam para um único modelo,
ele continuar fabricação do mesmo jeito, do mesmo performance, do mesmo design durante um bom tempo, o Fusca ele continuava sendo o mesmo modelo, mas mudava o seu design. Era o que? Era uma janela que era diferente, era uma lanterna traseira ou dianteira que era diferente, e isso é, acabava conquistando as pessoas. Era um design no motor, por exemplo, no Fusca de 1949 já construíram a versão 1.5 do motor, que é um motor muito potente para o período. E aí o Fusca só vai avançando. O Fusca vai acrescentando coisas que as pessoas vão se apaixonando. Por exemplo, em 50, a indústria alemã adota o sistema do teto solar, que para a época é uma novidade. Um carro que, imagina só, um carro que é totalmente fechado e você pode apertar um botão e levantar um teto e ver o sol e você está dirigindo como se fosse um conversível. Isso é um modelo, um avanço para a época. E aí o Fusca vai tendo as suas evoluções e vai parar sua fabricação na Europa a partir de 1973. O seu modelo vai ser parado de fabricar na Europa. Mas no restante do mundo, o Fusca continua o seu modelo sendo fabricado. Ele não para. O que é legal quando você pega e lê a história do Fusca e claro, da Volkswagen na criação deste modelo, é que cada local que a Volkswagen se instalou com a sua indústria automobilística, eles deram versatilidades para que o Fusca pudesse ser criado pelos projetistas locais. Então, por exemplo, no Brasil, o Fusca que era produzido no Brasil era diferente do Fusca europeu. Então, as pessoas se encantavam pelo Fusca por isso, porque ele conseguia entender o que era a mentalidade do povo brasileiro, que era a mentalidade do povo alemão ou do povo francês, enfim. Então a indústria acabava se adaptando ao local que a população pedia. Então, por exemplo, o Fusca chegou no Brasil na década de 50, em 1950. Chega num cargueiro, uma peça de Fusca, né, chega num cargueiro vindo da Alemanha e é montado no Brasil a partir de 1950. Em 56, né, o presidente Juscelino Kubitschek cria um acordo de trazer indústrias para o Brasil, para a região de São Paulo, principalmente de São Bernardo do Campo. E uma das fábricas que chega ao Brasil é a fábrica da Volkswagen. E o primeiro veículo produzido no Brasil vai ser o Fusca. Feito no Brasil vai ser o Fusca, que vai ser o carro que vai ser usado na foto do então presidente Juscelino Kubitschek. E aí o Fusca se torna uma paixão nacional. Se torna um carro que vai ser vendido no Brasil com a maior quantidade que existe. A partir de 54 vai começando a produção e a produção do Fusca só tende a aumentar, só vai aumentando. Um ano vende 1.000 carros, no outro ano vende 2.000. E claro, quando o Fusca chega no Brasil, ele tinha um projeto, segundo o texto do Kataoka, ele chega a um preço de mercado de 20 mil euros, de 20 mil cruzeiros para a época. Isso no primeiro lançamento. Quando é fabricado e colocado à venda, ele chega a valer 20 mil cruzeiros. Só que do dia para a noite, o Fusca aumentou o preço pela procura que estava.
E mesmo tendo um aumento no preço de 20 mil cruzeiros para 60 mil cruzeiros, muitas pessoas ainda compraram o Fusca pela essa inflação que houve no preço. Então, quer dizer, o carro era um carro que estava se tornando o xodó nacional, um carro de tendência nacional daquele momento. Com o passar dos anos, né, o Fusca foi criando artifícios, né, modelos que pudessem chamar pudesse chamar os clientes. Lembra-se que lá em 49 o Fusca ele vem adotando modificações, tipo ele muda alguma coisa em seu design, mas que a população vai notando. Pois é, para o Brasil também é a mesma coisa. O Fusca em 71 ele é diferente do Fusca de 60, de 72, 73. Então só vai mudando. Uma coisa que mudou com o Fusca com o tempo, que é muito fácil em notar, é a variação dos faróis traseiros. O farol traseiro de um carro de 1950, ele é diferente para a década de 60, 70, 80, 90. Então, é um carro que procurou modificar e com essas modificações acabava agradando a clientela e, claro, os fãs por esse carro. O Fusca vai se produzindo na Europa, ele para a sua produção ali por volta de 79, 80, e no Brasil ele vai ter dois momentos que ele vai parar a sua fabricação. O modelo clássico. O modelo clássico ele vai parar a sua fabricação no Brasil em 1986. E aí, esse período de que ele fica parado, outros carros vão aparecendo. A Brasília, a Variante, a Kombi. A Kombi, só uma observação, a Kombi em 50, lá na Alemanha, já vem instalado. Então, quer dizer, o modelo do Fusca, o design do Fusca, foi inspirador para a criação de outros veículos, de outros modelos de veículos que marcaram também a história da Volkswagen. O Fusca foi o carro pioneiro de você ter um carro com motor atrás, com porta-mala na frente, não depender de radiador para você botar água para o carro poder refrigerar. A refrigeração é natural. E claro, foi o primeiro carro que a potência dele aumentou. E com o tempo conseguia fazer uma economia de gasto de combustível muito grande. A primeira fabricação, lá em 1949, fazia 7 km com litros. Até a fabricação mais recente, que foi até 96, que aí a gente vai contar o restante dessa história, aumentou para 14 km com 1 litro. Gente, isso é uma evolução muito grande, porque muitos modelos de carro, eles só tiveram aquele momento. O Fusca não. O Fusca ele tem o momento dele desde o momento que ele foi projetado por Porsche até a sua saída de fabricação em 2021. Então, quando a gente pega a história do Fusca, é uma coisa assim muito impressionante. No Brasil, como eu falei, o Fusca vai ter dois momentos. Esses dois momentos que o Fusca vai ter na sua história de fabricação até 1986 é a primeira fase onde para. Em 93, com o governo do Itamar Franco, a indústria automobilística alemã no Brasil, a Volkswagen, volta a fazer o carro, a pedido do então presidente Itamar Franco. E aí são chamados modelo Itamar, é a geração Itamar dos Fuscas. O que é interessante
ver é que no Brasil, um presidente que era apaixonado por esse carro pede que volte a fabricação deste modelo. Tipo, parou a fabricação no Brasil em 86. E 7 anos depois, coisa de 7 a 8 anos depois, um presidente pede para que a indústria alemã no Brasil volte a fabricar o carro. E eles voltam. O poder do Itamar Franco com isso e o poder que o Fusca teve, esse carro tinha, acabou provocando a volta da fabricação desse modelo. E por incrível que pareça, segundo Kataoka, né, e claro, segundo os economistas de época, a Volkswagen, quando relançou o, é, a fabricação do Fusca no Brasil em 93, foi o período que a indústria alemã no Brasil aumentou em termos de capital, porque o povo brasileiro gostava do modelo do Fusca, gostava deste modelo. E com o relançamento da fabricação, o Fusca no Brasil vai ficar em um auge de 3 anos. Começa a fabricação em 93, 94, 95 e 96 termina. Em 96 é feito apenas 6.000 unidades, né? Essas 6.000 unidades que são feitas é chamada a série ouro do Fusca, porque essas 6.000 unidades elas são as consideradas as mais raras da fabricação do Fusca no mundo, relatada neste período. O ano do modelo clássico do Fusca real, que vai terminar a fabricação, será em 2003. O último registro do modelo clássico, né, que é o Fusca, que é esse modelo com friso, com motor atrás, com esse design aerodinâmico diferente, será projetado em 2003 lá no México. E aí o México será o único país que ainda fabricava Fusca até 2003. 2003 em diante, a fabricação do Fusca do modelo clássico parou. E aí, esse modelo clássico, a fabricação não tem mais. Só que, com o tempo, né, nos anos 2000, a Volkswagen, né, para poder manter a clientela, né, criou uma versão chamada versão New Beetle, que no caso seria o novo Fusca. Esse novo Fusca a gente conhece porque ele está transitando aí pelas cidades. E ele é um carro que tem o mesmo design do Fusca, só que ele vem adaptado para a realidade que a indústria automobilística está fazendo. O Fusca, em termos de chassis, capota, um monte de coisa, motor, você sabe que motor é atrás, porta-mala na frente, tem 2 portas e é um carro que não tem ar-condicionado, o modelo clássico. No New Beetle, o motor já é na frente, o porta-mala é atrás, a lataria do carro, do Fusca original, é de ferro, e do New Beetle ele já é de fibra de carbono, que é um carro que hoje o que está sendo utilizado pela indústria automobilística é a fibra de carbono, pelo custo e por ser mais rápido de se instalar. A lataria se mantém de ferro, mas o chassi se mantém de ferro, mas a lataria é de fibra de carbono na indústria moderna, contemporânea. E esse novo Fusca, né, ele agradou os fãs de Fusca por um tempo. Não foi à toa que eles foram vendidos, e a sua versão desse New Beetle
foi fabricado até o ano passado, 2021. E a Volkswagen, né, lança nesse momento um vídeo, né, com a música Let It Be dos Beatles, dando despedida à fabricação do modelo Fusca. É um vídeo muito interessante, é muito emocionante quando você olha. Até eu falo para todo mundo aqui que eu sou um grande fanático por Fusca. Quando eu vejo aquilo, eu fico extremamente emocionado ao ver o papel que um modelo de carro, teve para a sociedade. O Fusca, se você for contar do projeto que foi elaborado em 25, do seu lançamento ao mercado em 31, o modelo Fusca é o carro mais longevo que nós temos registrado. E se a gente for colocar dentro de um contexto histórico, ele terá um papel tamanho para a história. Por exemplo, no início desse podcast eu falei da Segunda Guerra. Foi um carro utilizado para a guerra pela parte do Hitler, pela parte do nazismo de Hitler. Foi um carro que foi utilizado primeiramente para ser um carro popular da indústria alemã, mas no fim acabou sendo um carro de guerra. Olha a importância que esse carro tem para a história, para a parte da Alemanha. Depois que acaba a guerra, o Fusca é retomado o projeto. O Fusca no mundo, esse Fusca no mundo, ele foi carro de polícia. Se você for pegar o período do governo dos militares no Brasil, o que você tem de viatura prendendo pessoas porque expressavam opiniões contra o governo dos militares e sendo levado dentro de um Fusca, é muito grande. O caso no Brasil do Carlos Marighella, que era uma oposição ao governo dos militares, que foi morto dentro de um Fusca 68. Quando você pega a história do Fusca e bota em um contexto geral, está presente em tudo. O Fusca, se você for pegar a indústria cinematográfica, tem filme de Fusca. Se você for pegar as músicas, tem Fusca no meio. Se você for pegar os clipes de cantores, tem o Fusca no meio também. Então, se eu for citar aqui nomes de filmes, por exemplo, nós temos aí Heber, o Fusca mais famoso do mundo, né? É um carro de corrida em formato de Fusca que vai competir um campeonato de corrida. Nós temos no caso do Heber, né? Nós temos a versão do Heber em Monte Carlo, quando foi o primeiro filme lançado em 1969, e temos a versão mais atual do filme, que já é desse mesmo carro com o mesmo nome, competindo numa das maiores competições dos Estados Unidos, no caso do filme. Temos outros filmes, como no caso Se Meu Fusca Falasse. Aí temos várias versões do Meu Fusca Falasse. Temos as novas diabruras do Fusca em 1980, produção. Enfim, o Fusca ele vai estar na indústria cinematográfica um grande personagem principal aí das tramas, né, no caso dos filmes e da indústria cinematográfica. Já na música, nós temos clipes, videoclipes, capas de CD, de discos, né, cantores que têm letras que falam do Fusca. Por exemplo, o mais clássico é o álbum dos Beatles, que tá os 4 membros da banda atravessando uma rua e no fundo tem um Fusca. No fundo tem um Fusca branco ilustrando na capa. Na música brasileira, nós temos
um, um grande cantor da música brasileira, que é o Almir Rogério, com o Fuscão Preto. E claro, não é somente o Almir Rogério, existem outros cantores. No caso do Fusca, ele foi utilizado em música para sertanejo, para funk, para... Enfim, foi utilizado em todos os repertórios. E claro, o Fusca, em todos os filmes nacionais brasileiros, ele aparece. Ou como como personagem coadjuvante ou como personagem principal. Tem um filme muito interessante na indústria brasileira que o nome é Fuscão Preto. Esse filme participa Almir Rogério, Xuxa Meneghel, e é um carro, é um Fusca preto que ele simplesmente ele tá saindo matando o pessoal aí adodado, saindo atropelando. Não é à toa que se torna até parte do videoclipe da música do Almir Rogério mais à frente, que seria Fuscão Preto. Na parte coadjuvante, em muitas coisas de época, quando se retrata principalmente o período do governo dos militares, né, que relatam filmes com documentários ou filmes que tratam romances, principalmente de época, o Fusca ele aparece lá, aparece em muitos trechos, né? Principalmente no filme JK, que faz alusão ao filme do JK, que mostra, né, o Fusca como um personagem principal, com um dos personagens coadjuvantes, perdão, não é principal, é coadjuvante. Então, qual o objetivo hoje, né, do foco na história? É falar somente da história do Fusca? Sim, mas também falar que a história do Fusca ela é uma vertente da microhistória. Lembra-se quando nos episódios anteriores, quando eu falei no Dia do Historiador da ideia da microhistória? Pois bem, a microhistória ela procura estudar trechos da história grande, né? E tentar ver qual é o seu papel para a resolução daquela história grande. No caso do Fusca, a gente está tratando de quase 100 anos de história de um veículo que praticamente foi fundamental no desenvolvimento da história como todo. Por mais que é uma história pequena, que está pertencente, que está preso a uma empresa que é chamada Volkswagen, a história da Volkswagen, né? Mas é grande. Se você for analisar o roteiro que eu fiz anteriormente, o carro foi projetado por Ferdinand Porsche. Qual era o objetivo do Ferdinand Porsche? Ter um carro diferente dos outros. Ele conseguiu. Ele conseguiu também que a indústria alemã pudesse financiar. Mas como é que foi financiado? Quem foi que financiou? O ditador Hitler, Adolf Hitler. E claro, o projeto do Fusca foi tão grande, tão importante, que ele acabou se tornando um carro de guerra, foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, foi um carro projetado para atravessar rio, atravessar deserto, e claro, foi um carro ajudado para ajudar as forças que estavam em torno de Berlim naquele momento. E claro, é um carro que para a história foi utilizado para muitas coisas. Foi carro de polícia, foi ambulância, foi táxi. Foi um carro que ajudou a desenvolver a economia de muitos países, de forma indireta, mas ajudou. E é um carro que hoje é uma grande paixão no mundo, mas no Brasil é muito grande a paixão. Hoje você anda pelo Brasil, você encontra muito Fusca. Eu mesmo, Hugo de Leon, sou um cara aficionado por esse carro. É um carro com um design diferente dos outros. Quando todos os carros têm um design
meio quadrado, meio padrão, o Fusca é diferente. É o primeiro carro que foi projetado com um motor atrás, um porta-mala na frente, um carro que não depende de o motor não depende de um radiador, ele funciona através do ar que entra da natureza e acaba refrigerando o motor. E é um carro muito legal. O que eu tenho, hoje eu tenho um Fusca, sou apaixonado por esse carro, é o Fusca 95 da geração Itamar, do modelo chamado modelo Itamar. É um carro muito bom, na minha opinião, um carro muito confortável. E, claro, só de analisar o processo histórico é uma coisa assim de se apaixonar. O Fusca, durante a história, ele tem um papel muito grande. E hoje, quanto mais antigo o Fusca é, maior é o seu preço de mercado. Recentemente, pesquisando para fazer esse conteúdo, o Fusca mais antigo que foi pago foi de 180 mil euros, coisa aí, se a gente for chutar, quase mais de meio milhão de reais, que foi um Fusca de 1948, que fizeram poucas versões e foi encontrado. Só quem tem esse carro de 1948 para trás é porque está muito bem conservado. É um carro que eu vi na imagem, está muito bem conservado. E sabe o que é interessante? Quando você pega a história do Fusca, que ela é tão importante que a Volkswagen criou um museu só com os carros que ela fabricou. O primeiro carro, que foi o Typ 12, que era o modelo do Fusca, está no museu da Volkswagen em Wolfsburg, na Alemanha. E a última geração que foi feita, que foi 2003, que foi o modelo do México, está no museu em Wolfsburg. E quando eu fico vendo, né, uma linha, um modelo sair de linha, no caso, o modelo Fusca parar de ser fabricado para dar entrada de novos modelos, eu fico assim muito grato, porque você vê que quase 100 anos bateu na trave de fazer 100 anos deste modelo da Volkswagen que nós chamamos de Fusca. Quando eu entro no Fusca, é viver a história, é viver o tempo que esse carro está durando. Quando você olha a história, você vê que o Fusca, por mais que a história dele seja pequena, comparada à grande história que é contada em 100 anos desse carro, nós percebemos que o Fusca ele é metade de 1% da história que está sendo contada dele aqui. É metade. Porque a grande história que a gente tem é 100% de histórias que nós temos aí. Mas quando a gente pega esses 100 anos e relaciona do Fusca, quase dos 100 anos do Fusca, e relaciona, é uma coisa impressionante o papel que ele teve para a sociedade. Um carro que teve em guerra, um carro que foi utilizado popularmente, foi um carro que praticamente abriu as rodovias no Brasil, que inaugurou a rodovia no Brasil. Foi ele que foi o primeiro carro que trafegou e chegou em regiões mais remotas do Brasil. E claro, como é que a gente não pode contar a história deste modelo? Graças a esse modelo, outros modelos de carros foram baseados no Fusca. O Fusca foi projetado em 30. Em 50 sai a Kombi, que é praticamente uma van que hoje da Kombi surge a van, os ônibus. E graças ao Fusca também outros carros também nascem. Inclusive aqui no Brasil, né, teve um carro que se baseou no modelo do Fusca, que foi
a Brasília e a Variante. A Brasília é um carro praticamente nacional brasileiro. Já tem aqui o nome, já está bem escancarado, Brasília. A Variante também. E os motores eram projetados na parte de trás. É isso que é interessante de ver, que o Fusca influenciou. E claro, o design do Fusca projetou em carros mais recentes de ter um motor mais atrás. O próprio Porsche, que projetou o carro, projetou também as suas gerações de filhos, netos, projetaram carros que seguissem da mesma linha do Fusca. E então, quando pega a história do Fusca para comparar, é uma história bem interessante, muito legal de poder narrar. O que eu contei aqui não chega a ser uma parte do que essa história é, porque se você fosse contar detalhe por detalhe do Fusca, esse podcast não ia durar o tempo que está durando. Fosse fazer uma cronologia do primeiro Fusca a todos os modelos que vêm sendo fabricados desde a Europa para o Brasil, a gente não teria espaço para este podcast. Nosso podcast não ia durar o tempo que está durando agora. Ele ia ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 24 horas só falando do design que o Fusca teve conforme o tempo. É muito interessante falar da história do Fusca. E por isso que hoje a minha homenagem, a salva de palmas, vai para esse carro que, na minha opinião, é um dos melhores carros do Brasil. Viva o Fusca! Este é o Foco na História.